Olá, mochilers! Aqui é Mariana Lima, anfitriã do Moda na Mochila, e eu trabalho com moda há mais de 11 anos, 5 deles no Canadá, e eu mudei de continente, continuei no mesmo ramo, mas tem uma coisa que não mudou, que eu continuo ouvindo a palavra atrasada, coleção atrasada, amostra atrasada, edição atrasada, mas no final tudo sempre dá certo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafa Marchetti, para quem não me conhece. Como a Mari falou, eu tô na área já faz um tempo, há 17 anos. Trabalhei em diferentes empresas. Hoje, já completando um ano, eu decidi abrir mão das empresas e abrir minha empresa em si, no caso, que é minha marca própria de roupas em tricô, que é minha paixão. Eu vou dizer que o que a Mari falou de atrasada, eu acho que pra mim mudou um pouco o nome da palavra, assim. Mas o que eu fui fazendo ao longo da minha carreira é porque eu sempre quis o frio na barriga. Olá, eu sou a Gabriela Barbosa, eu moro em Curitiba, eu sou psicóloga clínica e em 2018 eu fui para Portugal para fazer um mestrado em psicologia clínica e saúde. Eu voltei para o Brasil em 2020 e em 2021 eu comecei a minha pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Eu atendo de forma apenas online. E a maioria dos meus pacientes são brasileiros que moram em outros países. Eu falo muito sobre o tema ansiedade nas minhas redes sociais, porque é um tema que eu me identifico muito e é uma das demandas que mais aparecem nos meus atendimentos e é algo que tem aumentado, uma ansiedade mais excessiva, tem aumentado nos últimos anos, então é importante a gente falar sobre e refletir sobre esse assunto. Vamos lá, então, começar o segundo episódio do SOS Mochilers. E esse é um novo formato de podcast aqui no Moda na Mochila. E surgiu da minha vontade de me aprofundar mais em alguns temas sobre carreiras na moda mundo afora, além do trabalho. Então, o episódio de hoje parte de uma pergunta que eu tenho me feito há algum tempo já, que é o seguinte: ouvir a palavra atrasada praticamente todos os dias da nossa carreira tem um efeito na nossa saúde mental? Então a gente vai descobrir isso aí hoje. E outras perguntas também que me vieram à cabeça: é tudo tão urgente mesmo? E como que a gente faz para cuidar da nossa saúde mental trabalhando na indústria da moda? Até porque a gente ama trabalhar com moda, né? Eu e a Rafa trabalhamos com moda, a gente ama, a gente tá aqui pra isso. Então a gente não quer deixar de trabalhar com moda. Então como que a gente aprende a lidar com essa indústria que há muitas décadas tá nessa constante urgência, né? Eu já trabalhei em 5 lugares diferentes aqui no Canadá e em 2 deles eu ouvi pela primeira vez minhas gerentes falando o seguinte: não tem problema em errar, a gente não tá salvando vida. E outra gerente minha até falou que a palavra fail, que o acróstico da palavra fail, que é F-A-I-L, deveria ser First Attempt in Learning. É meio que assim um desafio de tentar controlar a nossa ansiedade e também a ansiedade de quem tá ao nosso redor, né? Dos nossos chefes, colegas de trabalho, clientes. Então, eu achei interessante nessas minhas 2 experiências aqui no Canadá que eu tive gerentes que tentavam fazer esse controle de ansiedade assim no time, né? Que tinham essa empatia de não colocar mais urgência num mercado que já é tão urgente, né? Mas eu só tenho essa visão porque eu vivi experiências em lugares diferentes. Não tô falando que todos os empregos no Canadá são assim, porque eu tive outras situações que não foi assim. Então a gente vai falar isso ao longo do episódio. Mas pra gente começar a falar sobre esse tema, eu queria perguntar pra Gabi: como diferenciar o que é uma ansiedade normal, uma ansiedade gostosa, como a Rafa estava falando, do frio da barriga, de uma ansiedade patológica? Essa pergunta, ela é muito válida, porque a ansiedade, ela é uma emoção e ela é normal. Todos nós sentimos. Não tem como não sentir a ansiedade. E ela tem uma função muito importante, porque ela é uma emoção que vem do medo, que serve como um alerta para a gente se preparar para uma situação futura, uma situação que é nova, que é desconhecida.
Então, a ansiedade, ela é normal quando a gente tem esse alerta que a gente tem que se preparar. Por exemplo, numa viagem, né, a gente tem que preparar ali todos os documentos, tem que ver se tá tudo certo. Uma nova coleção, né, falando da moda, tem que se preparar. Uma palestra que você vai dar, né, situações que não são muito corriqueiras, dar um curso, gravar aqui um podcast, né? São coisas que a gente tem que se preparar e a ansiedade, ela é para isso. Então, se eu sinto ansiedade, então ela tá me mostrando, você tem que se preparar para isso, mas a ansiedade, ela se torna patológica, uma ansiedade mais excessiva, quando todas as situações começam a virar uma ameaça. Quando ela começa a aparecer de forma excessiva no seu dia a dia, quando ela começa a prejudicar as áreas da vida, né, de forma significativa, quando ela começa a te limitar, quando ela começa a te paralisar. Então, por exemplo, né, você tem uma nova coleção para apresentar, e aí começa a surgir aquela ansiedade, aquele excesso de pensamento, será que vai dar certo? Você se baseia por uma outra coleção que você achou que não foi tão bom assim, aí você pensa, vou fracassar, né? E aí isso começa a te paralisar e você começa a evitar fazer esse tipo de coisa. Isso aí a gente daí tem que tomar um cuidado, porque isso é uma ansiedade mais excessiva, né? Ela não é normal. Tem até uma definição de ansiedade que eu gosto muito, que a ansiedade é uma emoção que acelera por dentro e paralisa por fora. Então, a gente tem que tomar cuidado para ela não limitar, né? Isso é uma ansiedade mais patológica, quando ela é mais excessiva. E aí é importante buscar ajuda profissional. Aqui no Canadá, América do Norte, várias empresas têm até um número ilimitado de dias doentes que você pode tirar. Assim, eu percebo que sobre isso do sick days, muitas pessoas às vezes acabam tirando não só por estarem doentes fisicamente, por uma gripe, mas às vezes por não estarem mentalmente preparadas para ir trabalhar também, né? Se acontece de vez em quando, acho que como tu falou, faz sentido. Às vezes tu não tá legal, não tá... Quando tu tem vontade de tirar dias, sick days todos os dias pra ficar em casa, aí é aquela ansiedade que tá te paralisando, né? Como tu tava falando. Eu vou entrar agora numa pergunta já que me mandaram, que é a depressão de domingo e também sobrecarga de funções. Então eu vou ler aqui algumas frases que algumas pessoas mandaram pra mim, que a primeira é a seguinte: eu amo meu trabalho, mas o volume de trabalho tem sido muito grande. Chega domingo à noite e eu já começo a ficar ansiosa e desanimada. Outra pessoa mandou: fui contratada pra fazer algo e acabei fazendo tudo na loja. Eu era basicamente o gerente. Gurias, vocês têm dicas pra como lidar com essa ansiedade de domingo? A Rafa acabou saindo aí do CLT, né, pra sua marca própria, pro empreendedorismo. Como que é a tua relação com os domingos antes e agora que você tem o seu próprio cronograma, digamos assim, né? Eu posso dizer que o meu domingo, ele não necessariamente sempre é no domingo, porque hoje eu faço a minha agenda, né? Claro que quando eu preciso ter, né, meus contatos com terceiros e tudo mais, é em horário comercial, durante a semana, mas às vezes, como essa história que vocês estavam falando de forma saudável, sei lá, uma quarta-feira eu não tô rendendo, eu não tô a fim de trabalhar. Claro que tem coisas, eu como empreendedora, que eu não tenho como adiar e eu vou resolver, mas tem outras coisas que eu posso deixar. E aí, o que acontece? Num sábado, num domingo, eu trabalho, né? E com prazer. Porque é o dia que eu tô com vontade, sabe? E aí, assim, eu consigo, inclusive, conciliar, por exemplo, sei lá, a gente tá fazendo um churrasco. E eu tô ali com o meu notebook, e aí do nada me vem uma ideia, e eu já pego e anoto para não perder, ou eu preciso fazer uma planilha, atualizar um controle e tudo mais. Querendo ou não, empresária, que nem um pouco que a Gabi estava falando ali no início, de que a ansiedade, ela vem do medo do novo, né?
Então, eu vou dizer, assim, que trabalhar com modas sempre é que nem, né, eu falei, eu sempre busquei novidade, sempre busquei o frio na barriga. Eu vou dizer que como empresária, você tem novidade o tempo todo, em todas as áreas, assim, então acaba, né, sempre dando. Agora, voltando, falando do domingo, eu já tive, a Mari me conhece há muito tempo, eu já tive vários estágios, assim, de domingos. Eu tive aquele momento de domingos de ansiedade boa, de justo pensar assim, amanhã é segunda-feira, e a Mari também sabe que eu sempre gostei de me arrumar muito para ir trabalhar e tudo mais. E um dos motivos para mim de gostar de me arrumar, da minha vaidade, é justamente pelo fato de que eu acho que todos os dias são dias importantes para mim, são dias especiais. Então, o fato de eu querer me arrumar mostra que eu tô motivada. O dia que eu vejo que eu não tô com vontade de me arrumar, eu já, opa, tem alguma coisa. Eu tô desmotivada, tem alguma coisa ali acontecendo, que é a história que para mim significa um pouco desse domingo, sabe? E aí daí já tive os outros momentos, né, de domingo, justamente da ansiedade. Eu tenho que, né, amanhã tem tal coisa, não sei o quê. Só que daí com isso, o que acontece? Você já quer adiantar a solução do problema, já faz com que você comece a trabalhar no domingo. Às vezes você vai sentar e vai trabalhar, ou às vezes não, você vai ficar trabalhando só aqui na tua cabeça, porque você não vai deixar a tua cabeça descansar. E quantas vezes aconteceu isso comigo? Né, de eu mentalmente não descansar por conta de ficar matutando as coisas. E aí, segunda-feira, eu começo a semana exausta já, né? Então, eu já tive esses 2 momentos, assim. E agora, como é que eu posso dizer? Tem ansiedade, mas... assim, vai, sabe? Tipo, e aí eu vejo o resultado depois. Isso que eu acho que é o bacana também. Não é aquela coisa que te agride, te pesa e que depois, quem sabe, você não vai ter um reconhecimento, que nem você falou, Mari, do trabalho excessivo, que às vezes você faz mais e não é a tua função, sabe? E não esperando aquele reconhecimento, esperando uma promoção. E quando você tá ali trabalhando e daí depois, no final, você vai ver o resultado. Então, assim, eu posso dizer que atrasou o lançamento da minha marca, então eu já tive também essas emoções, mas desde que lançou, que foi ali em setembro do ano passado, ela ainda é um bebê, mas já aconteceu tanta coisa legal, sabe? E eu já tô conseguindo dar os próximos passos. Inclusive, eu já comentei com a Mari, o meu próximo podcast com a Mari pode ser porque eu vou começar a exportar a marca. Então, assim, né, é uma coisa, é esse frio na barriga que eu acho gostoso, porque daí, opa, eu preciso entender de exportação, eu preciso entender dos tributos, como é que funciona? Mas tudo bem, sabe? Tipo, isso eu acho que é o legal, é ter um domingo assim, de pensando assim, eu vou ter que estudar isso para entender, eu preciso falar com a minha contadora amanhã por causa disso, mas beleza, é por um propósito maior, é por um bem maior. Não do tipo, amanhã eu tenho que lançar a coleção, mas eu não sei se vão aceitar, se vão aprovar, porque, os produtos já, quem olhou Depende já muito fez do cara controle de feia, não sei- ansiedade das outras pessoas que estão ao redor também fazendo aquilo, né? Também, Uma coisa que me ajudou também. muito, que foi, assim, uma consequência da pandemia, foi trabalhar de casa nas segundas-feiras. E lá no meu setor, a maioria das pessoas trabalham em casa nas segundas-feiras. Então, parece que me dá um alívio um pouco maior de não precisar já correr para pegar o ônibus ou dirigir até o trabalho. Eu tenho pelo menos a segunda-feira para acordar um pouco mais tranquila, fazer o meu café tranquila. Mas muitas pessoas não têm esse privilégio, né, de poder trabalhar de casa. Vocês têm mais algumas dicas de como lidar com isso para quem trabalha, para quem não tem sua própria empresa? Como tentar começar essa segunda-feira com um pouco mais de tranquilidade? E existe uma grande diferença entre o CLT e o empreendedor autônomo, né? O CLT realmente é uma carga ali de segunda a sexta, geralmente, e quem é autônomo, eu concordo com a Rafa, eu acho que existe mais essa flexibilidade, né? De você poder
não trabalhar numa quarta-feira e aí trabalhar final de semana. Então, assim, para quem é CLT, realmente o domingo ele tem essa carga, né? Essa pressão, essa ansiedade. Porque aí você fica com várias coisas. Nossa, eu tenho que dar conta essa semana, eu tenho 1000 coisas, surgem ali 1000 pensamentos, muitas cobranças que você vai ter que cumprir. E aí no domingo chega toda essa ansiedade. Então, uma coisa que ajuda muito, eu acho que para ambos, né? Tanto o empreendedor autônomo quanto o CLT, é uma organização, né? Eu vejo assim, porque se você fica só ali com aquela ansiedade, só com aqueles pensamentos, tudo vai ficar muito confuso e desorganizado. Você vai então ter 1000 coisas ali para fazer e, de fato, se você não organizar, você vai achar que você não vai dar conta. Então, você pegar e organizar a sua semana, organizar por prioridades, o que você tem que fazer, o que se não der tempo, tudo bem fazer outro dia. Isso ajuda a diminuir essa ansiedade, né? E igual a Mari falou, também concordo, essa questão de trabalhar de casa, às vezes na segunda-feira, dá uma aliviada nesse sentido, porque também tem a preocupação com o trânsito, chegar no horário, tem toda uma cobrança por trás, né? Então, nossa, isso é maravilhoso, né? Mas quem não pode, eu acho que a dica, assim, é realmente organizar. Quando a gente fala de ansiedade, a organização sempre vem junto para lidar com essa ansiedade. Porque a ansiedade gera muita confusão mental, e aí quando você organiza, você visualiza aquilo, né? Então você pode escrever, tem aplicativos no celular, no computador que você pode utilizar para organizar essa semana e visualizar, e aí você vai ver, calma, não tem tanta coisa assim quanto eu achava. Falando um pouco do que a Gabi disse, de organizar e tal, foi me dando muito um flashback, inclusive somando do que você falou do pós-pandemia, inclusive até durante, né, a pandemia, que a gente começou com essa história de trabalho flexível, né, enfim, na área da moda, que antes não se tinha, né, pelo menos nos lugares onde eu trabalhei. Eu tive uma experiência não muito agradável nesse período, porque justamente era um trabalho onde você tinha que estar full time se provando, se mostrando e tudo mais. Então, o que acontecia? A ideia sempre era tentar administrar quais dias eu estaria, falando todo mundo, né, da equipe, enfim, quais dias a gente estaria lá presencialmente, quais, né, remoto, e claro que segunda-feira era um dia melhor de estar em casa trabalhando para organizar a vida toda. Mas mesmo assim, vinha aquela cobrança de ter que se provar que você estava trabalhando em casa, então, e não você tá, sei lá, sentado no sofá assistindo uma TV, gerava esse ar, esse sentimento. Então, sinceramente, às vezes eu me questionava, assim, o quanto tá agradável eu estar trabalhando em casa, sabe? Eu me sentia cobrada de estar lá presencialmente. Então, isso também me gerava uma ansiedade, não só em mim, quantas pessoas eu via chegarem lá, colegas meus de trabalho, e a gente, era muito parceria de trabalho entre nós, mas, assim, vindo uma carga de cobrança muito grande nesse sentido de presença. E era algo velado ou era mais direto, Rafa, que acontecia? Que vocês tinham essa sensação de que estavam cobrando isso? Tinha, conversas de pessoas falando, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês identificavam isso? Era o tempo todo o WhatsApp sem parar, tá? O WhatsApp, assim, sem parar. E se você não respondia imediatamente o WhatsApp, era como se você não tivesse trabalhando, sabe? Só que às vezes você, sei lá, principalmente a gente de moda, estilista, você tá concentrada numa criação, ou seja, a compradora tá concentrada numa negociação, numa alguma coisa, mas você, assim, vibrava o celular, quase dava uma tensão, sabe, assim. Então, esse é o tipo de ansiedade que ninguém precisa, sabe? Então, assim, a Gabi ali falando, né, que é bom se organizar, era o que eu fazia, assim, toda segunda-feira. Mas chegava na quarta, tava por água abaixo toda a minha organização.
Hoje, eu já faço essa organização na minha marca, justamente no domingo, à noite, porque eu tenho aqui no meu bloco de notas, que eu vou atualizando semanalmente, todas as atividades de segunda a sexta, e aí eu vou olhando, daí domingo eu pego, olho as atividades que eu consegui cumprir, o que eu não consegui, que eu tenho que puxar e tal, e vou me organizando. E com isso, eu vou batendo meta. Inclusive, eu tô num período agora de muita cobrança, porque eu tenho um evento que a marca vai participar semana que vem em São Paulo. E eu tô, assim, tipo, cronometrada essa semana. Por isso, até, inclusive, podemos falar para todo mundo aqui que eu atrasei para chegar na gravação do podcast, né? Inclusive, a gente demorou para conseguir marcar também, porque já era para ter sido gravado uns dias antes. E aí, eu tô nessa, porque daí eu vou, segunda-feira, bati tudo. Ah, não consegui bater, essa atividade vai para terça. E assim vai. E aí, eu consigo ir administrando. Mas quando, assim, eu acho que não é só a gente que tem que... É muito difícil administrar a nossa própria agenda se o meio que você tá não é administrado, não é bem organizado, sabe? E aí eu acho que é muito do que a Mari falou ali no início, do atrasado. Ou do que será que tudo é urgente, sabe? Porque qualquer informação nova que cai, sei lá, numa quarta-feira, desaba tudo, vai por água abaixo todo o resto, sabe? E aí tá, o que é prioridade agora? Assim, tem momentos, claro, que a gente precisa rever, mas será que sempre? Será que tudo, sabe? Então... É uma coisa que eu tenho falado muito pra minha assistente. Sempre que eu mando algum e-mail pra ela fica muito ansiosa, assim, quase, tipo assim, out of breath, tipo, sem conseguir respirar, que ela quer fazer aquilo o mais rápido possível. Só que eu falo pra ela, se eu não falo pra você que é urgente, você pode levar alguns dias pra fazer. A gente tem datas no calendário falando quando que é o período que você tem que terminar aquela tarefa. Então, não tenha essa vontade de terminar as coisas o mais rápido possível, de tirar as coisas da tua lista o mais rápido possível. Trabalhar com moda é ter uma lista longa o ano inteiro de coisas pra fazer. Você nunca vai conseguir ficar sem coisas pra fazer. Uma coisa que ela sempre me fala é isso, né? Olha só a quantidade, a minha lista tá gigante de coisas. E eu sempre falo, vai ser sempre assim. Tu só tem que tentar organizar e priorizar as coisas que têm que ser feitas e que são mais urgentes ou não, mas não tenha essa preocupação de sempre estar com nada pra fazer. Se você não tem nada pra fazer, tem algo errado. Exato. Eu acho que isso também é importante pensar, que se não tem nada pra fazer, tem algo errado. E tá tudo bem ter muita coisa pra fazer. Que eu acho que daí isso normaliza um pouco e tira um pouco da ansiedade, né? A palavra flexibilidade, ela tem que existir. É importante a organização, mas com flexibilidade, porque imprevistos acontecem, as coisas mudam. Então, tem gente que realmente gosta de organizar a semana inteira no domingo. Mas eu já vi pessoas que gostam de organizar por dia, né? Porque a semana ela é longa, muitas coisas acontecem no meio. Então, isso que é importante, com a flexibilidade. Senão, gera ansiedade também esse check, né? Que tem que dar em todas as coisas, eu tenho que dar conta de tudo, mas às vezes no meio do dia acontece alguma coisa, ou a gente fica doente, coisas que estão totalmente fora do nosso controle, ou a gente acorda e não tá se sentindo tão produtivo assim. Então, cuidar com essa questão de ter que dar os checks ali, senão eu me sinto insuficiente, me sinto um fracasso. Tem uma coisa que sempre volta na minha cabeça, que eu determinei pra mim uma meta básica. E a minha meta básica, eu sempre falo aqui, é lançar um episódio de podcast por semana. Ponto. Essa é a minha meta básica. Muitas vezes, durante a semana, eu fico ansiosa, porque eu fico preocupada, eu fico me sentindo culpada por eu não ter feito conteúdo para as redes sociais. E aí, sempre que eu penso nisso, vem na minha cabeça a minha frase: minha meta básica é lançar um episódio de podcast por semana. Não fique preocupada com o restante. Faça o que você gosta. E aí isso me ajuda, assim, a determinar. Então, eu acho legal isso que tu falou sobre determinar
por dia o que tu vai fazer, as suas mini vitórias do dia, né? A minha mini vitória de hoje é responder todos os e-mails. Se eu conseguir responder todos os e-mails, beleza. A minha mini vitória do dia é, pelo menos, terminar as fichas técnicas. Tá feito, sabe? Então, achei legal esse tipo de organização diária. E queria falar também sobre a sobrecarga de funções, né? A Rafa comentou ali sobre a vida de empresária, que tem muitas funções, mas você está gostando disso, porque você está aprendendo coisas novas. Eu já passei por situações no trabalho que eu também estava sobrecarregada, e ao longo do tempo que o meu chefe via que eu conseguia fazer, que eu dava conta, ele colocava mais marcas para eu fazer. Então eu apliquei para vaga de designer têxtil para fazer estampas. Chegando na entrevista, o chefe viu que eu sabia fazer mais do que design de estampas, que eu sabia fazer a coleção também, a criação da coleção. Então começou aí já, tipo, mudou meio que o meu cargo desde a minha entrevista até o período que eu fui contratada. E aí, conforme eu fui entregando, ele foi me dando mais funções para fazer. A pessoa que fala sobre isso aqui, ela também comentou que ela trabalhava numa loja e ela foi contratada para fazer uma coisa e no fim das contas estava fazendo tudo que a gerente fazia. Eu passei pela situação parecida e eu acho que, olhando para trás, assim, o meu erro foi de não ter falado que eu estava sobrecarregada. Porque talvez se eu tivesse falado mais, quem sabe o chefe teria se sentido um pouco mais motivado e teria acelerado algum processo de contratação de outras pessoas. Mas eu sempre, até porque, como Gabi, tu trabalha muito com imigrantes, né? Tu deve ouvir bastante isso, essa necessidade de se cobrar mais ainda, porque você tá em outro país. Então, você tá aprendendo uma língua nova, você tá no território competindo com pessoas que nasceram aqui, que têm contatos aqui. Então, pra mim, eu senti essa vontade de não reclamar e só fazer. E trabalhei lá por alguns anos ainda, só que chegou uma hora que eu decidi trocar, ao invés de tentar melhorar aquele lugar que eu tava, porque eu não falei, sabe? Então, acho que olhando pra trás, esse é umas coisas que eu poderia ter melhorado, assim, falar, quando você tá se sentindo sobrecarregado. Eu tenho experiências parecidas também de fazer. Eu acho que a gente que acaba adorando trabalhar no que a gente faz, a gente sempre acaba fazendo além, né? Não tem como. E eu já passei por experiências assim. Tem um lugar que eu trabalhei que eu adorava trabalhar, mas foi perdendo o brilho com o tempo, porque eu fiquei exatamente durante um ano que eu tava nessa empresa. Um ano dele eu tinha o cargo de estilista sênior, só que paralelo a isso, eu era coordenadora interina, no caso, o cargo acima de mim mesma, da equipe inteira, de 8 pessoas. E que nem você falou ali, que você acha que você deveria ter falado e tal, a gente nunca sabe também de um ambiente para outro, inclusive culturas diferentes, de países diferentes, enfim, mas ali eu falava, inclusive eu não tinha ninguém que assumisse o papel que eu estava assumindo interinamente, era eu, só que ao mesmo tempo diziam que eu tinha que fazer para ter a oportunidade, mas aí de repente vinha aquela questão meio que de ameaça, porque né, era assim que eu conseguia me mostrar, só que aí qualquer passo em falso que eu dava, eu tinha que cuidar para não errar, tanto no meu cargo oficial de estilista, quanto também como coordenadora interina. Então, ali foi uma sobrecarga, assim, e completou um ano, eu falei, chega, sabe? Então, assim, foi um Chegou ao teu desapontamento... limite. Chegou ao meu limite e foi um desapontamento muito grande para mim, como empresa, como eu falei, assim, eu entrei e era maravilhoso trabalhar lá, e com o tempo eu fui sentindo que, claro, pessoas mudaram também lá dentro, né, com o tempo, gestão mudou, mas não era mais, assim, saudável, sabe, justamente por essa sobrecarga que eu entreguei o máximo, não digo que eu era ótima naquilo,
mas eu também não tinha orientação, sabe? Então foi bem complicado. E aí depois disso, eu passei também por outras experiências. Sempre, por um tempo na minha carreira, eu esperei muito uma promoção, até um pouco, quem sabe por questão de idade, que eu tava, digamos, passando dos 30. E aí eu comecei assim, pera, né? Como é que vai ser agora, depois dos 30? Vou ser estilista para sempre, né? E o que eu já entrego, o que eu já tenho noção. A história de eu querer aprender mais para ter o frio na barriga e de eu ter mais responsabilidades, buscando essa emoção que eu gosto e tal. Mas aí eu buscava aquilo, quando eu via, eu entregava mais, só que também não vinha, né? Não vinha o retorno, porque eu já estava entregando antes de uma promoção. E é uma coisa que muitas pessoas falaram aqui no grupo, que sempre isso vem junto com essa promessa de uma promoção, promessa de crescimento, né? Até eu recebi um áudio de uma pessoa falando sobre essa pressão de sempre ficar depois do horário, de ter que trabalhar mais, de ter que ler e-mail nas férias. E eu já passei por isso também. Eu até conversei com outras pessoas em um grupo de designers que moram aqui em Toronto sobre o tema, porque a empresa que eu trabalhava antigamente, eles davam essa opção de você ter mais dias de férias do que a lei manda, só que você sempre tinha que estar ali lendo um e-mail, dando uma checada com o pessoal, ver se precisava de alguma coisa, porque era uma empresa pequena, então não tinha outra pessoa que pudesse me substituir. Hoje em dia, a empresa que eu trabalho tem pessoas que podem me substituir, e aí eu testei isso, falei, bom, vou testar, né, ver como é que vai ser. Sei que tem pessoas que gostam desse esquema, mas pra mim eu não me senti muito bem, tendo que, parece que eu não descansei nas férias que eu tirei isso, sabe? Porque eu sempre tinha que ficar pensando em alguma coisa, e hoje em dia, falando do emprego CLT, né, eu prefiro desligar completamente e tirar férias e não ler nenhum e-mail e que alguma pessoa responda pra mim. Se tiver algum problema, eu vou lidar com isso depois que eu voltar. Eu sei que no empreendedorismo é diferente, porque eu vou falar, gente, eu pareço o Mr. Beast. Eu vi uma... Os caras são o Mr. Beast? Ele é um youtuber? Não? Ele é muito famoso. Ele tem, acho que, um dos maiores youtubers dos Estados Unidos. E ele fala que ele é obcecado pelo trabalho dele. E eu, com o meu podcast, é assim. Eu até pergunto pro meu marido, eu falo, meu Deus, desculpa se tô falando muito disso, tá? Mas é porque eu tô obcecada. Eu só consigo pensar nisso. Então, assim, mesmo que eu tire férias, eu ainda não tenho essa maturidade pra não conseguir pensar no meu negócio próprio. Não sei se contigo também é assim, Rafa, mas assim, eu tô obcecada, eu só penso nisso. Sim, e eu acho, por um lado, eu não sei, a Gabi pode falar melhor, né, de outro lado, assim, mas assim, eu não acho ruim ficar pensando o tempo todo. Porque isso quer dizer que eu não tenho aquele trauma de domingo, sei lá, sabe? O meu final de ano, a minha virada de ano foi trabalhando com os meus pais, comigo, com o meu marido e tal. Mas eu tava bem, eu tava, sabe, feliz. Eu, inclusive, assim, querendo ou não, a gente sabe que na área de comercial, né, vendas falando, dá uma baixa ali em janeiro, né? E aí eu lembro que eu até queria mais movimento, eu queria mais coisas, assim, né? E eu tava nessa, assim, também. Então, acho que pra mim isso é bom. Eu vou ler, então, aqui o relato das pessoas que me mandaram pra gente comentar sobre. Além do áudio, eu também recebi mais outras duas mensagens. A primeira é a seguinte. Acho que pra mim, sempre foi a ansiedade da dona da empresa e o pânico que ela causa por conta de coisas fora do controle. Fiquei tão mal, mas tão mal, que fiz 1 ano e meio de terapia pra começar a melhorar e bloquear pânicos. E a segunda mensagem é: Pior é quando ficam te olhando de cara feia quando você sai no horário correto de trabalho. Oi? Quando eu trabalhava na empresa X, fazendo vitrine, tinha dias que começava às 6 da manhã e terminava 1 da manhã. E esse é um relato que eu ouço de muitos amigos, assim, que trabalham na área.
principalmente amigos que trabalham na área de varejo, né? E que tem é muito mais corrido o ambiente de trabalho do que outras empresas que trabalham com multimarcas, porque depende muito das vendas diárias, semanais. Não sei como funciona, eu nunca trabalhei com varejo, focado em varejo, mas tinha amigas que falavam que era melhor você chegar atrasada, tarde, e ficar até tarde. Porque você vai ficar de qualquer jeito. E as pessoas, tipo, todo mundo chegava tarde na empresa, então ninguém te via chegando cedo. Mas eles te viam saindo tarde. E se você sair cedo, eles vão fazer cara feia. Eu posso dizer bem isso, porque eu trabalhei na área do varejo também, né? Uhum. Trabalhei dos dois lados, tanto multimarcas quanto varejo. E é bem isso, Mari. E tem uma frase de uma superior que eu não esqueço ela falando, porque eu passei bem por essa experiência de que a gente tava montando ali coleção e quando a gente via, tipo, tinha dado o horário, a gente tava lá, a gente já sabia que acontecia durante 2 semanas a montagem de coleção, que a gente chamava de line, né, no caso, que a gente tava com as amostras, a gente começava a montar tudo, só que assim, era um retrabalho absurdo, e aí começava a render mesmo 7, 8 da noite, mais ou menos, e aí você tá ali mexendo, remexendo e tal, aí tá dando meia-noite, ninguém aguenta mais, e aí a gente começa, gente, vamos continuar amanhã e tal, né, começa alguém a soltar isso e tal, e aí essa pessoa sempre vinha com a frase que pra mim, assim, tá ali, abre aspas, olha, gente, se vocês estão tranquilos, confortáveis em ir para casa, sem as coisas resolvidas aqui, se vocês vão dormir tranquilas, isso é com vocês. Eu não tô tranquila, vocês estão? Fecha aspas. E ela repetia essa frase toda vez que alguém falava de ir embora. Ai, meu Deus. Então, Nossa, assim, pressão, né? Então, e sabe como que eu media? Eu e todo mundo, né, ali, sabia medir como é que as pessoas, o humor das pessoas, como você falou, é muito de acordo com venda diária. O que acontece? A gente recebia o resultado de vendas das lojas diariamente. Então, de manhã a gente começava a trabalhar, já vinha o relatório por e-mail para todo mundo. A gente abria o relatório. Se a venda tinha sido boa do dia anterior, o humor ia estar bom. Se a venda não fosse boa, se prepara. Então, esse era um dos medidores, sabe? E aí, quando a venda não estava boa, daí já começava a interferir. É justo aquela organização que a gente estava falando semanal, cai a organização inteira. É que depende muito também, eu vejo qual fase que você está, como que é o trabalho, obviamente, mas qual fase você está, eu falando mais da parte do CLT mesmo. Por exemplo, se você não tem muita experiência, é nova ali, acabou de se formar, é normal, né, ter uma certa insegurança e aí querer agradar muitos outros, de não saber colocar limite, de querer fazer tudo, dar conta de tudo, se preocupar muito com o que os outros vão pensar. Mas depois, com o tempo, é importante você ir conseguindo colocar esses limites, saber dizer não, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, uma pessoa que trabalha 8 horas e uma que trabalha 12. Se a gente for olhar de fora, nossa, ela trabalhou 12 horas, foi bem mais produtiva. Mas a gente não sabe. Às vezes a pessoa que trabalhou 8 foi muito mais produtiva do que a pessoa que trabalhou 12. Então é difícil fazer essa comparação. A qualidade do trabalho depende de inúmeros fatores, né? Então eu acho que com o tempo, com a experiência, você vai entendendo tudo isso e vai começando a se respeitar, né? Porque no início ali é normal insegurança, uma baixa autoconfiança, mas com o tempo você vai conseguindo colocar esses limites, você vai aprendendo. Tem muitas pesquisas agora falando sobre a jornada de 4 dias de trabalho, né? Sim. E que estão provando que a pessoa fica mais produtiva, as pessoas ficam mais produtivas no geral. Elas usam esse tempo para passar com a família, para fazer exercícios, para fazer
para descansar e ficam mais produtivas, né? Mais Mesmo motivadas trabalhando também, menos né? horas, É. né? A minha transição é uma coisa que eu já comentei com pessoas próximas de mim, eu vou abrir aqui. Assim, a minha transição da saída de empresas de CLT para eu agora CNPJ não foi fácil, tá? Mentalmente, para eu me organizar. Justamente por conta de alguns traumas que me geraram e que me geraram justamente assim a duvidar de mim mesma. Nesse sentido, que nem você falou assim, uma pessoa ali que tá no início, né, aprendendo e tal, ela vai querer se provar e tal, mas uma pessoa com mais experiência, é legal ela, né, se posicionar e tal. Chegou um momento que eu perdi a força de me posicionar. E aí, quando eu ganhei força para, tipo, vou assumir meu negócio, vou tocar o que eu realmente vou buscar de novo a minha paixão pelo que eu gosto de trabalhar, né? Que eu tinha perdido. E aí, só que na hora que eu comecei a tocar minha marca, eu nunca esqueço, tá? A primeira coleção que eu fui desenhar, eu comecei a desenhar os produtos, eu começava a olhar e eu dizia assim, tá, eu não tô me emocionando com esses produtos, o que é isso que eu tô fazendo? E aí eu jogava fora e começava de novo. E aí eu começava de novo, e aí até que eu comecei a reparar que o que eu tava criando era baseado nos traumas que tinham me colocado. E aí eu pensei, tá, não é isso, eu não preciso disso, sabe? E aí, tanto que na época eu peguei, saí, fui justo esparecer, sabe? Peguei, fui tomar um café, fui num lugar diferente e tudo mais. Quando eu voltei, eu lembro que eu abri uma garrafa de vinho à noite, comecei a espalhar os papéis e comecei a desenhar, sem brincadeira, tá? Agora eu tô morando numa casa, mas eu lembro era a sala do meu apartamento, e eu comecei a desenhar e começava a colocar no chão e fazer as combinações, assim, do desenho, mas não foi de uma hora para outra, não foi fácil sair, sabe? A primeira coleção, por conta do que a ansiedade ali das empresas fizeram com que eu duvidasse de mim mesma. Tem até uma frase uma descrição de trabalho que parece muito aqui na América do Norte. Eu já comentei aqui que as vagas de emprego aqui na América do Norte, quando eles anunciam, quando eles estão contratando, elas são muito mais descritivas do que as vagas que eu estava acostumada no Brasil. No Brasil, quando vão contratar uma estilista, é um parágrafo ou uma frase, muitas vezes, né? E se fala, a gente quer contratar uma estilista que saiba trabalhar com linha infantil e saiba Photoshop, Illustrator, etc, etc, etc. Aqui, assim, duas folhas de descrição do que eles esperam que você faça e as suas expectativas, etc. E uma frase que aparece muito, se não em todas as vagas de moda, é a seguinte: você tem que ter a habilidade de trabalhar num ambiente rápido, fast-paced, em inglês, né? E eu até tava conversando com meu marido, ele fez faculdade de engenharia, né? E eu falei, quando tu pesquisava para as vagas de engenharia, aparecia essa descrição? Porque em moda, praticamente todas as vagas aparecem isso, né? E aí ele até comentou que, na experiência dele, ele não viu muito, até porque a engenharia é uma vaga que eles requerem que você tenha um pouco mais de análise, né, sobre as coisas. Então, é claro que eu não tô dizendo que o ambiente lá não deve ser estressante, deve ser. Mas no nosso meio da moda, na nossa indústria da moda, já começa aí, na contratação, na cultura da empresa, né, de ter esse sempre busca do mais rápido e trabalhar com mais rápido. Então, achei interessante, Rafa, a tua transição dessa indústria tradicional da moda, do fast fashion, de ter que lançar roupas todos os dias, ter que criar todos os dias e criar muito com base nos dados, né? E é muito impressionante porque a gente deixa de criar, de ficar mais na parte criativa, que é o que a gente sonha quando a gente tá no início da faculdade, né, como estilista. Eu vou ser estilista porque eu quero criar coisas muito criativas e quero mostrar a minha personalidade, e quero me inspirar em arte, e acaba ficando no automático de criar produtos ali com base em dados
que talvez você não gosta mais. E agora com essa marca, que é uma marca de slow fashion, que tem ali um sentimento, né? Além de dados também, imagino que você analise dados, mas também tem conceito, tem arte, tem as suas emoções ali, né? Muito. E eu vou falar que, assim, a cada vez que passa, quando eu vou ganhando um reconhecimento, né, um elogio, eu dou o próximo passo, eu olho, sem brincadeira, tem uma blusa que quando eu desenhei, eu falei, eu tô desenhando essa blusa por sentimento. Eu não sei se ela vai ser aceita, eu não sei se ela vai vender, mas é ela que me dá o frio na barriga. E é a que mais se destaca, sabe? Na marca. É como se ela tivesse virado, assim, a identidade da Lila, no caso, sabe? Então, assim, foi tão gratificante ver que aquilo que me veio de frio na barriga, me veio como emoção na hora de eu desenhar, é realmente o reconhecimento, sabe? E aí mostra o quanto vale a pena, sabe? Você não ficar só na razão e ir para a emoção também. Então, assim, para mim aquilo já me deu mais vontade de dar os próximos passos, sabe? Sem palavras, assim, e foi muito mais fácil de criar a segunda coleção, e daí agora eu já tô indo para a próxima, enfim, é outra coisa. É o que faz sentido, né? Porque quando é tudo muito corrido, muita pressão, parece que perde o sentido. Por que eu tô fazendo isso? Que é o que você gosta muitas vezes, né? Enfim, de estar ali, mas quando você tem que fazer muitas coisas, tá, por que eu tô fazendo isso? Perde o propósito, né? Então, quando você faz a sua marca, você tem ali a sua flexibilidade, você pode criar o seu tempo, eu acho que dá espaço para, enfim, para você criar a sua autenticidade ali mesmo, né? É você, a marca é você. Então, eu acho que essa busca de sentido eu vejo que é muito importante, assim, que eu vejo até muitos pacientes perdidos, né, na área profissional, e aí quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que onde a pessoa está inserida, assim, no começo até poderia estar fazendo algum sentido, mas perdeu totalmente. E o trabalho é a área que é a área mais presente da nossa vida, né, porque a gente tem que trabalhar, a gente, enfim, é importante. Então, quando perde esse sentido, parece que todas as outras áreas acabam sendo afetadas e aí pode gerar até uma depressão, né? Uhum, sim, com certeza. Tem muitas pessoas que participam da nossa comunidade no WhatsApp que também têm sua marca própria. E algumas delas falaram que na busca de tentar deixar esse método de criação um pouco mais calmo, né, e ter um pouco mais de sentimento, tirando as estações que a gente tá tão acostumado, né? Trabalhando com moda hoje, em empresas fast fashion, por exemplo, sei lá, não sei quantas coleções que existe por ano. Tipo... O que acontece, falando de empresas que eu trabalhei, pelo menos, eram 6 coleções ao ano, isso é o tradicional. 6 coleções, mas além disso vai acontecer ali, que nem eu falei assim, tem a história ali do desempenho de venda diário, de repente tem uma peça que tá bombando de vender, vem uma informação, sobrou uma verba aqui, você faz uma réplica dela aqui porque é importante, então você para tudo que você tá fazendo, você tem que ir lá à padaria, e isso é uma coisa que também eu acho que é muito moda, criação, ser tratado como padaria. Nada contra padeiros, por favor. Mas, assim, eu até falo, eu via muito, assim, eu na área, né, de estilista, no caso, produto mesmo, mas aí a gente lá, nesses dias que eu comentei com vocês, até meia-noite, 1h, mas ao mesmo tempo tinha que ter uma designer gráfica lá com a gente, e do nada uma estampa que tava lá, caía a estampa, eu chegava pra ela, tem que fazer outra estampa. Mas ficava assim, e a estampa, cadê a estampa? E a estampa? Então, pra mim, isso é padaria, cobrando, sabe? Cobrando. E a gente entra meio que até num tema que eu achei interessante, que algumas pessoas mandaram aqui, que
além de se sentir atrasado no ambiente profissional, de ter muitas informações, né? Quantidade de informações, tanto em tendências quanto análise de vendas e tudo. Também tem essa sensação de estar atrasado em relação ao momento da sua vida. Então eu vou ler aqui 3 frases, 3 mensagens de mochilers que me mandaram que tem relação com esse tema. A primeira é justamente sobre as tendências, né? Para mim, abre aspas, para mim, o atrasado está relacionada à quantidade de novas coleções, tendências e novidades do mundo da moda. Isso sempre me deixa ansiosa. Outro comentário é sobre pressão da maternidade. Hoje trabalho numa empresa que é muito responsável com mulheres que retornam da licença maternidade e algumas foram inclusive promovidas depois de retornarem. Mas percebo que algumas amigas têm esse medo de engravidarem e ficarem atrasadas na carreira porque o mundo da moda muda muito rápido. E a última pergunta é sobre a pressão da idade. Abre aspas. Fora a pressão de ter uma certa idade e ainda não estar inserido no mercado como a gente imagina e ficar com aquele peso do atraso na vida profissional. Acho que a gente falou um pouquinho sobre tudo aqui já, né? Rafa, tu comentou ali sobre estar chegando aos 30 e ter essa pressa de querer estar num lugar, mas o teu crescimento depende não só de você mesmo, porque às vezes a empresa não enxerga isso, né? Essa minha vontade, essa minha ansiedade por essa promoção de carreira, por um tempo ela foi travada. Também por conta de traumas com gerentes que, sinceramente, para mim, o que aconteceu foi até um assédio moral, assim, e me travou. Eu falei, não, sabe? Travou não, no sentido de que não quero mais ser. Não quero mais crescer. Não quero mais crescer, sabe? Uhum. Quero estacionar. Então, foi um período também que eu meio que, assim, pensei, juro que eu já cheguei a pensar, assim, quero outra área, naquele momento, sabe? Mas, claro, isso com o tempo mudou e também veio outras ansiedades, inclusive outros aprendizados até por eu trocar de empresa, e aí essa empresa, querendo ou não, cada uma tem sua política de trabalho, ritmos e tal, e foi a minha forma de lidar com isso mudou. E sinceramente hoje eu vejo que essa questão de idade, tipo, tem uma amiga minha que ela tá eu tô com 36 e ela tá com 26. Ela falou assim, só que eu não vou começar a querer pensar em mudar de área, abrir um negócio agora, eu já tô com 26. Eu olhei pra ela e falei assim, amiga, eu abri uma marca com 35, tipo, então, falei, vai, né? E hoje em dia, não, idade pra mim não é mais um tabu que já foi. E é louco porque isso vem com o tempo, né, Rafa? Com 20 e poucos, tu ia falar isso. Agora, né, que já passou por tudo isso, todas as experiências, tu consegue falar com clareza sobre isso, né? A gente sempre tá com essa sensação de que estamos correndo, de que sempre temos que estar à frente. Então, dá essa sensação de que estamos atrasados, né? Porque parece que é uma corrida, porque existem muitas comparações. A gente se compara muito com os outros. Principalmente agora, com as redes sociais, a gente tem que tomar esse cuidado, porque se a gente for ver, são comparações muito injustas. Porque as pessoas, elas só mostram ali o que elas gostariam que os outros vissem, não é 100% da realidade. E aí você se compara com alguém, e aí você acaba se perdendo, você acaba se anulando, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu pensei. A Rafa cria uma coleção, e aí uma outra marca, né, parecida, cria 2 coleções, né? E aí você se compara, nossa, tô atrasada, né, a minha marca vai ficar pra trás e tudo mais. Então, se você não tiver certo ali de que aquilo ali tem um propósito, de que aquele é o seu objetivo, essa comparação vai fazer com que você trave, com que você paralise. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas comparações. E a questão da idade entra muito aqui.
Porque aí a gente pega duas pessoas com a mesma idade, mas ela tá muito mais na frente, mas a gente não sabe a história dessa pessoa, a gente não sabe o que essa pessoa tá passando, né? A gente não sabe o que tá por trás daquilo ali. Então a gente sempre tem que olhar essas comparações até como uma motivação. Nossa, eu quero chegar onde ela está, acho legal a história dela, mas sempre com essa cautela, né, de não se perder naquilo que é importante para você. E Rafa, sobre essa questão da quantidade de novidades, tendências, como que tu tem lidado com isso agora criando tua marca? Eu vou dizer que também tá muito melhor. Eu até, agora, nas semanas atrás, aconteceu as semanas de moda na Europa. E eu sempre gostei de ficar acompanhando isso, mas justamente porque eu gosto de ficar olhando e olhar alguma peça num desfile, uma roupa, alguma coisa que, sabe, tipo, me dá exatamente esse frio na barriga, dizendo assim, meu Deus, como é que pensaram nisso? Que coisa maravilhosa e tal. E nos últimos tempos, né, antes da minha marca, eu andava tão travada, tão sem tempo, inclusive, para parar para olhar esses desfiles, eu não conseguia. Só que ao mesmo tempo a gente tinha que estar nessa velocidade olhando e estar antenada. Só que daí a gente vinha e dizia assim, gente, o rosa, o pink tá em alta, tem que usar. Mas aí vinha o pessoal de compras e, não sei, é arriscado, porque o histórico diz que o rosa não é bom, porque o pink não é bom. Mas, gente, tá aqui e tal. Aí o que acontece? A gente não colocava por causa do histórico, e aí meses depois aparecia todas as outras marcas vendendo pink e que era a febre do momento, e aí corria aquele desespero, aquela coisa urgente de que tinha que dar um jeito de botar pink na história. Então esse é um exemplo de tendência que eu tive. Hoje, que nem aconteceu, né, falando ali das últimas semanas que eu tava vendo os desfiles, foi tão gostoso, eu não consegui, né, sentar, olhar, mas cada vez que me aparecia alguma coisa, tem um aplicativo até que eu tenho aqui, que vai atualizando cada desfile que sai. Aí às vezes eu dava uma clicadinha, olhava ali e tal. E aí eu justo ficava olhando e falava, meu Deus, daí quando me dava um negócio eu parava, eu olhava. E sério, teve um momento que eu justo pensei nisso, assim, meu, que legal, tipo, olhar e ver que dá pra ir além, sabe? Então, a sensação que eu tenho quando eu consigo olhar essas coisas não é do tipo assim, eu preciso fazer, eu quero fazer. Agora com a marca, do tipo assim, meu, tem gente fazendo isso, tá, e o que eu vou fazer? O que eu vou, sabe, justamente pelo caminho que eu tô seguindo com a minha marca, óbvio, né? Cada um tem sua linha, seu nicho de mercado, né? No caso da Lila, por ser uma marca slow fashion, justamente onde eu tô focando não só em vestibilidade, mas também em ter arte, em ter o lado sensitivo, né, de um tricô e tudo mais, ter todo esse embasamento, é que eu vejo justamente isso. Meu, legal, sabe? As marcas estão indo para esse caminho, o público pós-pandemia tá pedindo, isso quer dizer que o público pós-pandemia tá pedindo isso, então, beleza, vamos partir para isso, assim, sabe? Então, isso é uma das coisas, assim, que eu adoro. Uma coisa também, falando da primeira coleção, agora eu lembrei, falando da primeira coleção que eu fiz, eu estava muito preocupada pensando justo em cartela de cores, porque eu também estava olhando na época as cores e tal, e eu justo me cobrava porque eu estava naquela fase de cobrança, né? Justo pensando assim, tá, mas meu, essa cor aqui eu sei que ela vai estar em alta. Eu preciso colocar essa cor, mas não, no meu produto não vai ficar bom essa cor. E aí, o que eu faço? Tal? Eu falei assim, cara, não se prende à tendência. Daí, na hora eu pensei assim, esquece, não se prende à tendência. Qual que é a filosofia da Lila? Qual que é a filosofia da marca? É justamente ser slow fashion. Então, não quer dizer que a tendência ela é passageira. Os produtos da Lila não são passageiros. Só que tudo isso é uma coisa para se trabalhar, para você saber como que você vai ler a história dos desfiles, das tendências, sabe? Mas eu acho que... E uma coisa que esses dias eu participei também de uma entrevista para um mestrado de uma colega minha, e ela justamente estava falando sobre pesquisa
sobre pesquisa de tendência. E aí ela perguntava justamente assim, como é que a gente deve ler as tendências? E uma das coisas que eu falei no meu ponto de vista, que eu comentei, é que eu acho que a gente não pode se prender só em ter, por exemplo, que nem eu dei o exemplo, né? O pink tá em alta, então vamos colocar pink. Eu acho que é importante de você olhar, por exemplo, vou falar do tom do magenta lá, da Valentino, que foi a maior febre dos últimos tempos. Mas eu acho que é legal entender, por que foi tão importante aquela cor para Valentino? Por que estava na Valentino? Qual é o significado que tem por trás da marca? Em quais matérias-primas que foram utilizados? Em qual contexto que foi utilizado? Vai ficar bom se você colocar no teu produto? Vai ficar bom, sabe? Ou não é uma magenta que você tem que usar. Quem sabe é um outro, né? É estudar esse contexto. E para mim, a cor magenta, ela é um resultado de toda uma pesquisa mercadológica e tudo mais que é no caso, a macro tendência, que é a história de pesquisa de comportamento, como é que está o consumidor. Eu acho mais importante estudar toda essa tendência de comportamento do que você ir para o resultado da tendência, que no caso é a cor, a blusa cavada que tá na tendência. Isso para mim é resultado, sabe? Eu acho que vale muito mais você ir ver a essência de como que surgiu tudo isso, sabe? Muitas vezes, né, quando você está criando para uma empresa que é multimarcas e que tem quer atender vários públicos, né, vários gostos, acaba acontecendo isso, né, que a gente quer abraçar todas as tendências e aí dá essa ansiedade de ter que estar sempre ligado e sempre pegando esse resultado, como tu falou, da cor e colocando nossa coleção sem realmente pensar por que a gente tá fazendo aquilo, né. E no fim das contas nem tudo é pra você, né. E eu acho interessante também, Rafa, que o teu caso e o meu caso é diferente, porque tu trabalha com físico, com peças físicas. Tem o limite do que você pode fazer, né? Você tem um budget, um orçamento que você pode gastar, você tem um limite de peças por coleção que você pode lançar. Então, acaba aí criando filtros, né? Primeiro, essa tendência é pra mim ou não? Ela faz sentido pra minha marca ou não? Segundo, eu tenho espaço na minha coleção para lançar isso ou não? Quando você vai para um ambiente digital, de criação de conteúdo, ou até mesmo de criação de peças digitais, acho que a ansiedade de abraçar muitas coisas aumenta ainda mais, de fazer ainda mais. Porque hoje em dia, o meu limite de criação de conteúdo para minha plataforma é só o tempo que eu tenho de fazer as coisas ou não. Porque, na realidade, eu posso fazer a quantidade de podcasts que eu quiser, a quantidade de posts pro Instagram que eu quiser. Então, acho que é ainda mais difícil de conseguir colocar esses filtros de pensar, faz sentido pra mim ou não? Eu tenho que fazer uma dancinha do TikTok ou não? Eu tenho que fazer 10 Reels por semana ou não? Eu quero isso? Faz sentido pra minha página? Então, acho que demora para ter essa maturidade. Eu acho que eu ainda preciso trabalhar isso em mim. Eu tenho dificuldade, como eu falei ali, né? Eu coloquei a minha meta básica, mas sempre fica voltando esses ciclos de se perguntar: deveria estar fazendo mais, porque não tem limite de orçamento para mim. Eu tenho computador, eu tenho microfone, eu posso fazer a quantidade de coisas que eu quiser, entendeu? Mas aí eu acho que também vale olhar, por exemplo, a macro tendência que é, por exemplo, o comportamento. Como é que é o teu público, sabe? O teu público, ele quer receber essa informação excessiva ou não? Ele gosta de ter tempo para ouvir um podcast e daí, não, tô ansiosa para o próximo, sabe? Então, eu acho que é um exemplo de você analisar uma macro tendência, que eu acho que é super saudável. Faz todo sentido. Até eu vou falar de uma macro tendência que a Thaís Farage tem falado muito, que é sobre comunidades, criar comunidades, né?
que é uma coisa que eu tenho feito já. Eu tenho a comunidade do Instagram agora e as pessoas conseguem ter ali realmente uma interação mais bem diferente das redes sociais. Eu considero o nosso espaço ali um espaço seguro, né? Que todo mundo fala sem julgamentos e se ajuda e pergunta, porque talvez muito dessa minha questão de não querer postar tanto nas redes sociais é de perder esse espaço seguro que eu tenho no podcast, por exemplo. As pessoas ouvem o podcast com tranquilidade, me mandam mensagens, e a partir do momento que se eu começar a postar muitas coisas polêmicas e etc. no Instagram, eu vou perder um pouco dessa minha saúde mental e dessa minha comunidade que eu tenho construído saudável, sabe? E a Thaís Farage até começou uma comunidade pra ela num aplicativo chamado Circle Community, que eu também quero fazer pro Moda na Mochila. E ali dentro desse aplicativo, que não é uma rede social qualquer, as pessoas trocam ideia nesse espaço seguro, ela faz lives ali dentro, nessa comunidade fechada. Então, bloqueia um pouco desse hate que acontece na internet, né? Hoje em dia, dessa comunicação tão rápida, porque as pessoas podem acessar aquilo ali, elas têm que lembrar de acessar aquilo ali, elas não ficam no automático do scrolling do Instagram, né? Senão a gente perde a nossa autenticidade. Eu até vou falar, assim, um pouco de mim ali no meu Instagram profissional, por exemplo. Se você for ver, tem muitos psicólogos que fazem dancinha ali no TikTok, passam a informação desse jeito. Comigo, não combina com o meu jeito. Não combina eu fazer esse tipo de coisa. Eu acho que vai perder um pouco ali da minha essência. E quem entrar no meu perfil vai ver que eu faço vídeos mais sérios, mais falando, e as pessoas que vão ter interesse, enfim, de fazer terapia comigo, vão se identificar comigo, da forma que eu falo. Então, às vezes, a gente quer ser muito igual aos outros, seguir as tendências, mas a gente tem que cuidar para não perder essa individualidade, que eu acho que, assim, é o mais importante. Gabi, a Mari tava falando uma coisa, eu já lembrei de uma pessoa, você falou outra coisa e eu lembrei da mesma pessoa. Eu não sei se vocês seguem, acompanham o Jorge Grimber. Ele tem um negócio no Instagram dele que é 3 minutos de moda. Então é um Reels, que dura 3 minutos. E aí sempre vem um assunto, né? Então, e aí primeiro eu lembrei dele pela Mari, porque a Mari tava falando justamente, que não sabe, né, a quantidade de podcast, de quanto em quanto tempo. E eu sou uma que eu assisto um dele, e aí eu fico, tô na expectativa do próximo. Mas eu espero, porque daí esses dias o que aconteceu? Não apareceu mais pra mim, porque é pelo Instagram. E aí eu me dei por conta, eu falei, calma, deixa eu entrar aqui de novo pra eu assistir. Só que daí, como tinha ficado atrasado de eu ver vários, eu só assisti 2 e depois não, calma, não quero mais ver agora, sabe? E aí eu deixei pra ver os próximos depois. Aí eu lembrei dele de novo agora pelo que você falou, porque um desses vídeos que ele falou do 3 minutos de moda, um dos assuntos foi justamente isso, do que tá acontecendo com as pessoas, que elas estão perdendo a identidade porque, todo mundo tem que fazer dancinha, porque, né, todo mundo isso e tal, e o quanto tá, assim, daí no caso, claro, na área da moda, o quanto tá se perdendo identidade, às vezes, de uma marca, de um produto, de alguma coisa, por conta desse caminho. Outro vídeo que ele falou também, que quando você me convidou, até eu voltei a assistir. Ele fala sobre ansiedade e tem um que ele comenta que o assunto é muito assim, desculpa, tô na correria, que todas as pessoas falam bem assim, desculpa, tô na correria. Então, meio que depois que eu assisti esse dele, eu tinha essa mania de falar isso pras pessoas. Desculpa não te responder antes, é que eu tava na correria, tô na correria. Eu parei de falar isso, porque ele mesmo falou assim, quem é que não tá na correria? E eu volto pra minha assistente. Ela sempre passa esse sentimento de que tá na correria e parece que ela tá muito mais ocupada que os outros. E é meio chato isso, porque todo mundo ali tá ocupado também, né?
Sim. E que bom, Rafa, que tu parou de diminuir um pouco essa quantidade de frases. Tipo, eu tô, mas quem não tá? Sim, né? Então... exatamente. Eu vou até passar para um próximo tema que eu achei interessante, que uma pessoa falou no nosso grupo, que é sobre a diferença como as gerações lidam com essa indústria da moda, né? A pessoa falou o seguinte: gostaria de acreditar que essa cultura de culpa, onde é esperado que você dê seu sangue, suor e lágrimas pela empresa, seja parte da mentalidade Gen X. Os millennials começaram a enxergar os problemas com isso e a geração Z busca o equilíbrio. Eu achei muito interessante quando eu ouvi essa frase, que eu lembrei de um livro sobre economia. Pode pensar, economia, o que tem a ver com isso? Mas quando a gente descobre que economia é muito mais relacionada a comportamento e psicologia, e não só dinheiro, né? A gente entende mais a relação entre isso. Então, o livro é chamado A Psicologia do Dinheiro, de um autor chamado Housel Morgan. E ele fala que o momento econômico da fase de jovem adulta de uma pessoa vai determinar como que ela lida com os investimentos dela. No livro ele fala assim: se a pessoa estava vivendo um momento de inflação e que a bolsa estava em baixa, na fase de jovem adulta dela, ela vai ter essa mentalidade de que a bolsa de valores não é boa a vida inteira. Essa é uma teoria desse autor, né? Então, se ela tá no período da fase jovem adulta, que a bolsa tá em alta, ela vai ter essa visão de que a bolsa de valores vale a pena, de que vale a pena comprar stocks e pela vida inteira. Então, essa teoria desse autor fala que se a pessoa investe na bolsa ou não tem muita relação com inteligência ou educação ou sofisticação. É uma pura sorte do momento que você nasceu e da sua fase, né? E eu faço uma relação muito à carreira sobre isso. Eu, na minha fase de jovem adulta, quando eu comecei a trabalhar com moda, eu entrei lá, na primeira semana, começou a ter muita conversa sobre a crise que estava acontecendo, sobre economizar clips, economizar papel, economizar tudo que pudesse porque estava em crise, né? E eu lembro que nessa primeira semana também aconteceu de eu estar num ponto de ônibus e um senhor me parar e falar: onde você trabalha? Eu falei: tal lugar. E aí ele falou pra mim: nossa, que sorte. Você pode trabalhar lá a vida inteira se você quiser, ninguém vai ser demitido. E esse senhor era de outra geração, então a relação do trabalho dele era diferente da relação que eu tinha. E aí, beleza, né? Continuei no trabalho, algumas semanas depois começaram as demissões, e eu lembrei do senhorzinho falando: nunca vai ser demitida. Eu não fui demitida, mas o meu sentimento de segurança em relação ao trabalho é diferente da segurança que ele tinha, de estabilidade e tudo. Então, parei pra pensar, talvez isso tenha alguma relação também do porquê que a nossa geração também, os millennials e a geração Z, não tem mais essa necessidade de ficar num trabalho por décadas, né, no mesmo lugar, de sempre estar em movimento, porque a gente não tem, no fundo, essa sensação de que um trabalho CLT realmente é uma segurança. De que, no fim das contas, você pode ser demitido sem aviso nenhum. Eu acho que, na minha história, isso se prova por eu não ter tido um luto, não ter sido tão difícil pra mim sair do emprego do Brasil que eu tava crescendo. Eu tava num caminho certo, eu poderia ganhar uma promoção depois de alguns anos e ter abandonado lá e me mudado pro Canadá. Então, eu acho que foi suave pra mim essa transição, sabe? E o fato de eu ter esse desapego com o meu trabalho, de que, né, diferente das outras gerações, acho que me ajudou nesse sentido. Claro que eu não vou dizer que eu não tenho medo. Eu tinha medo, dá medo de trocar de algum trabalho, né? Mas hoje em dia o meu maior medo
não é em relação a trocar de um trabalho CLT para outro CLT, mas sim de abandonar tudo do CLT e focar só no meu projeto pessoal, que é o que a Rafa fez agora, né? Então, acho que esse pra mim é um medo maior e eu sempre quis ter minha empresa, desde, tipo assim, que eu comecei a trabalhar com moda e eu nunca tive essa coragem de me dedicar totalmente à minha empresa, né? Então, fiquei profunda aqui agora, mas eu achei muito interessante essa relação com esse livro de economia. Eu achei, na minha visão, que faz total sentido. O que vocês acham? Eu fiquei refletindo horrores também. Eu até fiquei... Tudo que você estava falando de exemplo, eu fiquei pensando assim... Nossa, eu nunca parei para pensar por que eu sou assim, por que, né? Enfim. Mas uma coisa que agora você falou, né? Dos medos de que quem sabe por esse motivo que a nossa geração não tem esse medo e tal. E realmente, eu sou uma que eu não tenho esse medo. Eu, na verdade, quando eu vejo que eu não tô mais evoluindo, às vezes, por buscar mais desafio e tal, é que eu vou buscando outras coisas, né? E eu acho que o que eu mais adiei foi trocar o CLT pelo meu autônomo, no caso, que assim, não é nada garantido, né? Só que daí eu já tava numa fase justamente que eu parava pra pensar assim, tá, mas o que tá garantido eu como CLT? Só meu salário tá garantido. A minha saúde não tá garantida. A minha paixão não tá garantida, sabe? A minha vida pessoal não tá mais garantida. Porque se eu saía de lá meia-noite, que vida pessoal que eu tinha? Então, né, isso que eu comecei a pensar, tá, qual das garantias que eu vou? Para qual dos lados que eu vou nesse sentido, né? Então, foi isso que me ajudou a tomar a decisão. Mas eu ainda vejo essas diferenças entre as pessoas, mesmo sendo da mesma geração, né? Acho que tem muita gente, por exemplo, que hoje fala comigo e fala assim, ai, Rafa, eu quero muito um dia ter coragem de abrir minha marca como você e tal, mas eu não tenho coragem ainda e tal. Mas perrengue tem, né? Então, desafios sempre vão ter. Eu acho que eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, dessa diferença das gerações, mas faz muito sentido. Até se a gente pegar a geração X, assim, né? De como tem essa cabeça, essa mentalidade de que concurso público, por exemplo, né? É algo muito estável, é algo muito tranquilo. E aí, eu vejo assim, até pelos meus pais, né? Sempre falaram, nossa, tenta fazer um concurso, tem uma estabilidade financeira. Então muda. E assim, a nossa cabeça, a minha e da minha irmã também posso falar, a gente nunca pensou nisso. A gente sempre gostou, não, a gente quer fazer aquilo que faz sentido pra gente. E eu acho que a parte financeira, ela acaba vindo como consequência. Porque se você faz algo que faz sentido, você vai dar o seu melhor ali, você vai fazer aquilo bem feito e a parte financeira vai acabar vindo. Então eu vejo essa diferença de gerações, eu achei muito interessante essa reflexão. Tem mais um tema que eu acho interessante, que eu já sofri com isso também, que é o medo da alteração. Então a gente recebeu uma mensagem aqui de uma pessoa que falou o seguinte: na empresa X era de praxe. Logo que eu entrei, eu ficava além do horário, sempre que não entregava a quantidade de desenhos que precisava ser desenvolvido no cronograma. Até comecei a sentir culpa em sair no horário. Muito estresse. Depois, na marca tal, sempre tinha algum grupo de produtos que era revisto, refeito. A palavra alteração me assombra, porque muitas vezes era tudo feito 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. E hoje, trabalhando de casa, tenho o grande fantasma da solidão. Mas nessas últimas semanas encavalam pedidos para ontem. Cliente que chega com prazo curto e pede muita alteração. Teve um desenho em particular que precisei refazer 4 vezes e ainda não está bom. Nessas horas eu penso, preciso mudar de trabalho ou de cliente, determinar limites, mas o estresse vem pesando. Eu conversei com a Ioli Inácio e no último podcast ela falou sobre
essa questão realmente de começar do jeito certo com o cliente, né? Impor o seu método de trabalho, o seu cronograma, as suas datas de entrega. Então, esse é um episódio interessante pra pessoa que mandou essa mensagem ouvir. Às vezes, dentro da empresa, é meio complicado, né? Porque, como tu falou ali, Rafa, do nada surge uma demanda lá de cima que passa para outro departamento e aí vai acumulando funções para outras pessoas, né? Que precisam entregar além da pessoa que teve ideia. Então é complicado. E por muito tempo também eu tive também essa assombro, esse medo da palavra alteração. Muitas vezes também trabalhando, por exemplo, pelo WhatsApp. Eu ouvi de pessoas já falando que receber mensagens do trabalho no WhatsApp é muito complicado e as pessoas querem uma resposta muito mais rápida, né? Altera essa estampa aqui, altera essa peça ali. No e-mail, tem um pouco mais esse tempo, né, da pessoa receber e ter o tempo para ler. Você não tem mais tempo para analisar, tomar uma decisão melhor do que pode fazer. É complicado mesmo. Essa palavra alteração me assombrou por muito tempo também. Parece que é um gatilho, né? Ficou um gatilho para gerar ansiedade, estresse, né? Por isso que até quando a gente fala de estresse, assim, a gente tem duas opções, né? Ou a gente foca só no problema e aquilo vai gerar mais estresse, mais ansiedade, ou a gente encontra uma solução, a gente pensa sobre aquilo, como que vai chegar na pessoa, como que vai falar, como que vai colocar esses limites. Porque os limites, eles realmente são importantes desde o início. Senão, por exemplo, a gente pode pegar duas pessoas que trabalham na mesma empresa, uma que coloca limites desde sempre e outra que não. Se a gente for pensar no chefe, ele 10 horas da noite, preciso de alguma coisa, em quem que ele vai pensar? Naquela que não colocou limite, porque, ela vai me responder, nem que seja meia-noite, ela vai fazer o que eu quero. Então, esse limite, ele precisa ser colocado. A minha chefe também, ela é muito boa em colocar limite em outros departamentos. Então, às vezes, outros departamentos fazem o pedido de alguma coisa pro meu departamento e aí ela fala, não dá, não tem como. E aí eu fico assim, gente, sério? Eu podia fazer isso aí, vai ser legal, tal. E aí ela fala, não tem como dizer sim sempre pra eles, porque senão a gente vai chegar num momento que vai ter uma demanda maior e a gente não vai conseguir dar conta. E aí vai gerar essa sensação de que a gente é desorganizado. Sim. Porque a gente não colocou um limite. Então, ela é muito boa em relação a isso. E eu vejo que em várias empresas que eu trabalhei, os coordenadores que eu tive eram muito bons nisso, assim, de não querer abraçar o mundo e colocar mais carga na gente, porque também ia destabilizar um pouco o grupo, o time emocionalmente. Aqui eles falam de ia baixar a moral do grupo, né? E tu passa de um momento em que tu tá confortável, de que tu tá ciente de que tu vai conseguir entregar as coisas no prazo, pra um momento em que você acha que tá tudo atrasado, né? Eu tava pensando aqui, eu já tive situações opostas desse sentimento de alteração. Teve tanto o de receber, né, o pedido de alteração também, e assim, da noite pro dia, enfim, como vocês comentaram, mas também teve o outro lado de que eu vi o resultado do meu próprio trabalho, às vezes até porque assim, eu precisava criar, sei lá, 50 blusas. Só que das 50 blusas, sei lá, 35 eu tô satisfeita. E as outras não, as outras eu fiz porque tinha que cumprir aquele número de blusas e não tava bom. Mas beleza, o orçamento pede 50 blusas. Então, vamos corrigir 15, né, ali. Só que daí, na hora que você vai começar se eu altero essas peças, automaticamente vai gerar novas fichas técnicas que vão ir para outros departamentos. E aí, quando vai para frente para os outros departamentos, eles ficam loucos dizendo que eles não têm capacidade para fazer isso, para receber essa alteração e tal. Só que daí eu e o meu departamento todo, a minha equipe toda em si falava assim,
Tá, mas como é que a gente vai tocar pra frente essas peças que a gente não tá confortável, que a gente não tá feliz? Aí eles vão assumir a não venda desses produtos, e é isso. E aí começava a gerar essa questão. E aí a gente voltava também no debate, que a gente ia ter que ter mais qualidade para fazer um desenvolvimento melhor desde o início, com mais qualidade, se era necessário mesmo 50 modelos, sendo que tinha alguns que a gente não tinha garantia de resultado, sendo, né, questão de, tá, vale mais, é a história do um pássaro na mão do que dois voando, né, e por aí vai, assim. Então eu já tive esses dois lados da alteração, assim, e também, agora falando da experiência atual da minha marca, assim, amostra, o papel tudo aceita, a gente sabe, né, Mari? Você manda uma ficha técnica, daí chega as amostras. E eu sou exigente. E aí, o que acontece? Olha as amostras, a primeira reação é tipo assim, ou tem que me dar um frio na barriga, se não me dá um frio na barriga, por que não me deu? O que aconteceu? Não sei o que e tal. Só que é uma coisa minha interna que eu prefiro nem transparecer, né, pro meu fornecedor. Eu sei que tem o trabalho dele ali e tal. E isso também é uma coisa que eu fui amadurecendo pós CLT. Porque eu via muito a reação de pessoas, às vezes, com meus produtos, e eu meio que tava viciada a reagir da mesma forma. Então eu pensei assim, isso foi uma coisa que eu trabalhei comigo do tipo, tá, não é porque lá na empresa X eu tinha o direito de cobrar agressivamente um fornecedor que agora a filosofia da minha empresa vai ser essa mesma. Qual é a filosofia da minha empresa? Então, também, né, tem esse lado quando se fala de uma alteração, uma cobrança, essa história do WhatsApp ser mais veloz do que um e-mail, né? Tem fornecedor que eu trabalho que ele é só horário comercial, ele não se estende. Então, eu também me prezo por, né, tratar com ele só nesse horário. Aquele esquema que eu tinha falado antes, que às vezes eu trabalho no domingo e não numa quarta-feira, eu respeito e eu não me meto no domingo mandando mensagem para quem não trabalha no domingo, né? É uma coisa minha. Então, e se ele me mandar na quarta-feira no horário comercial, ele tem todo o direito, tá tudo certo. Então, é uma coisa que... Só que daí, nessa de alteração agora, quando eu olho... Não, calma, deixa eu estudar, deixa eu olhar até onde vale a pena, o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou perder com isso, sabe, tal. Porque eu tô tendo as outras visões também de venda, de orçamento, de tempo. Tempo é dinheiro, né? Porque tem uma blusa que eu vou apresentar da coleção inteira, que eu vou apresentar a semana que vem no evento, que já passou por 3 alterações e é porque não chega no resultado da minha ficha técnica e eu só vou ver ela na segunda-feira, no dia do evento. Então, corre o risco de eu olhar para a blusa e eu guardar a blusa e eu não apresentar. Sim. Eu sofria com uma coisa também que era meio que assim, o resultado da alteração. Por exemplo, quando eu trabalhava como estilista, eu era a pessoa que pedia alteração. Muitas vezes não era só a alteração que eu queria fazer, mas que o time queria fazer, né? E aí eu já não tava gostando do geral, daquela estampa, por exemplo. E aí o desenhista ia lá e fazia alteração, mandava por e-mail, e o desenhista ficava nessa ansiedade de receber a resposta, né? E aí mandava um e-mail, 1 minuto depois tava atrás de mim, na mesa, perguntando, tu viu meu e-mail? E aí eu ficava já um pouco ansiosa de querer abrir aquele e-mail na frente da pessoa e realmente, Rafa, esboçar, tipo, uma reação que não seja Sim. agressiva pra pessoa não achar que o trabalho dela não tá valendo a pena. Então, é muito complicado, assim, isso mesmo. Mas teve outra coisa, outro episódio também que eu tô lembrando de uma pessoa que era freelancer, trabalhava com isso, trabalha com moda, a Débora Drummond. E ela falou que quando ela começou a trabalhar como freelancer de empresas que eram fora do Brasil, ela na experiência dela, sentiu muita diferença nisso. Ela sentiu que tem muito menos alteração
das empresas que eram fora do Brasil, com as empresas que ela trabalhava no Brasil. Então, ela comentou que também por essa questão de ser freelancer e a pessoa tá te contratando por aquilo, é diferente a relação de quando você trabalha numa empresa. Quando a pessoa tá te contratando como freelancer, como um autônomo, é relação de empresa para empresa, né? Então, não vai ser uma relação não saudável de subordinado, de que você tem que fazer a sua oração porque eu quero que você altere. Então, vou deixar esse episódio também na descrição pra vocês ouvirem, que faz muito tempo que eu gravei com ela, mas eu lembro que ela falou muito disso, assim. E, bom, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Eu ouvi uma mensagem de uma pessoa que me mandou no grupo também, que eu achei muito legal, que ela falou pra mim: Mari, 12 anos que eu trabalho com moda, 12 anos atrasada. Mas parece que sempre fica pronto na hora. E aí, Rafa, na tua experiência, também fica pronto tudo na hora? Sempre tudo dá certo no final? Sempre dá certo no final. Mas eu vou dizer que o sempre dá certo no final, ele pode dar certo com um resultado bom ou com um resultado frustrante por conta de toda a trajetória do atrasado. Então, eu acho que é importante, igual a gente estava falando do que tem de trajetória por trás até chegar aonde a pessoa chegou, eu acho que também a palavra atrasado é importante pensar, tá, o sempre dá certo no final, qual foi a trajetória para dar certo no final? Sabe, eu acho que é importante pensar nisso, que hoje, eu vendo a diferença também não quero crucificar todos os lugares que eu trabalhei, porque eu tive ótimas experiências, e justamente, assim, eu chegava no final, às vezes a gente apresentava uma coleção, a gente saía para comemorar, sabe, com equipes que eu trabalhei, inclusive até a nossa sintonia era de vibrar, de comemorar. Eu lembro de uma vez de uma equipe que a gente teve que ficar até 1h trabalhando, mas naquela vez não foi frustrante para mim ficar até 1h, porque estava todo mundo vendo acontecer o resultado. A gente pediu uma pizza e a gente estava ali, sabe, fazendo com prazer. E no outro dia a gente teve que acordar às 8h e apresentar tudo aquilo que a gente tinha feito. Então, eu acho que tem o dar certo no final, mas é importante lembrar tudo que foi sacrificado, né? Para chegar até o resultado final. É importante, E porque o que acontece também, tá? Voltando só da história, lembrando um pouco do refazer, do retrabalho, esse sempre dá certo no final, às vezes é do tipo assim, tá, deu certo, foi aprovado, só muda um negocinho aqui, mas tá aprovado. Aí você já tá tão cansada, tá, vou mudar, não vou mais nem defender isso, porque toda a trajetória foi tão cansada pra você chegar naquele final, você fala, tá, tudo bem, vamos mudar, não vou nem questionar mais, porque eu já não deu, sabe? Só que tem o outro lado do tipo, que nem, sabe, tipo, o que eu suei ali, o quanto eu joguei fora desenhos na primeira coleção e fiz de novo e tal, querendo ou não, eu atrasei o meu envio de ficha técnica para fornecedor. Então, eu também eu tava atrasada, mas o resultado que eu vi no final e o fato de eu ter a trajetória, no caso, foi de reaprender para mim, de um resgate para mim do que realmente é trabalhar com moda. Então, para mim, essa trajetória do atraso da minha coleção, da minha primeira coleção, deu certo no final, deu bem certo, sabe? Então, eu acho que é essa diferença que eu acho que vale pensar do que dá certo no final. Tinha uma chefe minha que falava muito disso, a frase dela era a seguinte: se não deu certo é porque não chegou no final ainda. Uhum. E também tem outra coisa que eu acho muito legal lembrar é aprender no caminho, né? O processo, ele é tão importante quanto o resultado. Exatamente. Tipo, a gente veio gravar esse episódio aqui hoje. Eu tava 100% preparada? Nunca vou estar 100% preparada. Durante o episódio aqui, eu fiquei com várias coisas na cabeça. Devia ter pesquisado aquele artigo, devia ter pesquisado tal coisa pra acrescentar aqui.
Mas tá aqui, tá feito. Tá um episódio muito bom. E quando eu ficar ouvindo esse episódio, eu vou ficar, nossa, quanta informação legal. E quantas pessoas que vão inspirar. E é muito bom lembrar disso sempre, né? Tem vários projetos que estão aqui no caderno há meses já, que eu não consigo tirar do papel por conta dessa questão de sempre querer estar 100% preparado, que é irreal, né? Para eu também tomar essa atitude de... Outro passo que eu dei para ter coragem de lançar minha marca foi justamente de eu pegar e falar... Uma amiga minha falar para mim assim... Rafa, você nunca vai estar preparada 100% para tudo, né? Tudo. Só que se você não começar, você não vai também amadurecer no que você não tá preparada. E aí ela falou assim, só vai, ela falou. E aí, cada vez, às vezes eu tenho esses perrengues que nem você falou, eu tô com várias ideias, ou, né, tipo, eu queria ter feito mais isso no podcast e tal. Daí tem, às vezes, umas coisas que eu tô travada e eu só lembro, assim, eu penso, só vai e depois eu resolvo. É aquela frase, se tiver com medo, vai com medo mesmo, né? Porque tudo isso é ansiedade e é uma ansiedade importante. E aí tem até uma metáfora que eu gosto de usar, assim, é como se a gente imaginasse como se o medo ele fosse um objeto. Se você colocar ele na sua frente, ele vai te limitar, ele vai impedir com que você veja lá pra frente. Mas ignorar o medo, deixar de lado também não é possível, porque a gente não conhece, a gente não sabe, será que vai dar certo, será que não? Acho que essas dúvidas, elas são normais. Então, é sempre colocar o medo do lado, né? Então, você vai com o medo, mas pelo menos ele não tá te limitando, não tá te paralisando. Eu acho que isso que é o mais importante, porque suficiente parece que nunca vai ser. Quando a gente tenta sempre buscar essa perfeição de ser suficiente, a gente nunca vai chegar lá de fato, porque parece que nunca tá bom. Então é importante respeitar o seu processo e as suas pequenas conquistas também, né? Porque conquistas, assim, não são grandes falando da marca, mas pequenas conquistas até do dia a dia mesmo. Eu esses dias li uma frase, eu não vou lembrar de quem que é, mas é de alguém grande, que era justamente falando assim, se você vai fazer alguma coisa sem medo, procure o medo, porque senão você não vai evoluir, né? Não vai ter mudanças na tua vida. Então, o medo, querendo ou não, ele é uma evolução, né? Se você tem medo, tá tudo certo. Até vou deixar uma dica de episódio, de documentário que eu assisti, que é o Take Your Pills, do Netflix. E ele fala sobre o Xanax e outros remédios para ansiedade. E é muito bom. E ele fala exatamente sobre isso, que é importante a gente ter um pouco de ansiedade, porque a ansiedade é o que faz a gente querer o novo, querer o frio na barriga, querer evoluir. Se a gente não tiver zero ansiedade, a gente vai ficar sempre paralisado. Uhum. Parado no tempo. Uhum, Meninas, perfeito. muito obrigada por terem participado do episódio de hoje. Adorei conversar com vocês. Tenho certeza de que vai ajudar muita gente a aquecer o coração de muitos mochilers. Muito obrigada. Obrigada, eu adoro falar dessas coisas e até é bom porque a gente acaba refletindo também sobre um monte de coisa. Obrigada, Mari e Rafa, pelas contribuições. Eu acho que é um tema bem importante para as pessoas refletirem, e a ansiedade é normal, mas a gente tem que cuidar para ela não se tornar mais excessiva. Falar em voz alta ajuda a gente, né? Eu percebo que depois que eu entrevisto alguém, eu sempre observo uma mudança pequena, assim, na vida dela. Porque às vezes tu fica guardando pra ti, não fala em voz alta, não conversa com ninguém, não coloca teus pensamentos pra fora, ou num caderno, sei lá, não coloca em nada. Sim. E aí é muito mais difícil de colocar em ação, né? Então, falar em voz alta, conversar é muito importante. Mochilers, se vocês quiserem entrar em contato com a Rafa ou com a Gabi, eu vou deixar o contato delas na descrição. Se você gostou, lembre-se de deixar 5 estrelas pra gente no Spotify e seguir a gente também. E se você está ouvindo pelo YouTube, também deixa um like, se inscreve no canal. Beijinhos e até a próxima!